Agora há pouco, a Jovem Pan News de Curitiba acompanhou uma entrevista coletiva da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que falou sobre os principais temas do Congresso e do governo. Entre os assuntos, claro, as fraudes do INSS. Gleisi afirmou que o Ministério Público estuda formas de fazer as entidades envolvidas nas transferências ilegais devolverem o dinheiro. Acompanhe. Esse dinheiro está sendo estudado com o Ministério da Fazenda, ele vai ser antecipado porque depois nós vamos buscar esse dinheiro com as entidades fraudadoras e vai ser feito através e mediante um acordo judicial com o Ministério Público que já está sendo estruturado. Fez comentários sobre a necessidade do aumento do IOF para manter o equilíbrio fiscal. Vamos lá. Só a gente lembrar que quando nós assumimos o governo, a alíquota do IOF era de mais de 6%. Hoje essa alíquota para cartões de créditos, para cartão de débito, está em torno era de 3,30%, vai para 3,5%. Então é um crescimento pequeno e precisa disso para fazer o equilíbrio. Nós fizemos o contingenciamento, fizemos o bloqueio para atender à política fiscal e precisa às vezes de alguns ajustes. Gani, é um crescimento pequeno? Crescimento do IOF? Não, muito pelo contrário, Evandro. Até porque, quando ela fala o seguinte, olha, era 6% no passado, havia um acordo de previsão de queda gradual. Então, 3,38 ia continuar caindo em um ponto percentual, 2,38, até zerar, né? Para ter a entrada lá na OCDE. Isso é um pré-requisito para a entrada na OCDE. E ela se atém apenas à questão cambial. Eu falava com o Kriegner há pouco que muita gente está pensando que este aumento do IOF vai pegar a classe média alta que viaja para o exterior, a choradeira é de rico. Encarece o crédito, porque o aumento do IOF pega para as operações de crédito pessoa jurídica. Nem o Galípolo gostou, o presidente do Banco Central, porque isso trouxe distorções ali no sistema financeiro. Tributa plano de previdência que atinge pobre, PGBL e VGBL. Então, foi um aumento, sim, significativo e principalmente nas demais modalidades de crédito, Evandro. Kriegner, é um crescimento pequeno? Não, de forma alguma. Acho que o Gani já deixou claro aqui pra gente, mas no cenário que nós estamos aqui, eu arriscaria dizer que nenhum tipo de aumento de qualquer imposto pode ser considerado um aumento pequeno. O bolso do brasileiro já não aguenta mais, ninguém consegue mais, não tem espaço para você aumentar nem um pouquinho, nem muito mais. Então qualquer aumento já é um aumento considerável aqui, a ministra não pode minimizar. O que a ministra também não pode fazer é agora se contradizer. Nós comentamos isso aqui ontem das falas da ministra revelando que a projeção, na verdade o impacto do que seria esse novo pacote do IOF, nem mesmo ao presidente da República foi apresentado no detalhe. Ela disse isso, que durante a reunião foi apresentado e confiando que o ministro Haddad sempre foi alguém muito cuidadoso disso, ela usou a palavra sinoso com a questão do IOF e dos impostos, então eles deram o ok. Quando viram o impacto, aí pediram que ele recuasse. Então, não é pequeno, e ela sabe que não é pequeno, tanto sabe que não é pequeno que foi solicitado por incentivo dela também que o ministro recuasse diante do impacto do mercado, então da reação do mercado. Então ela sabe muito bem que não é pequeno. Piperno, a ministra tentou de alguma forma minimizar o efeito que está acontecendo na sociedade de reclamação, de a apresentação de propostas contrárias, dizendo, olha, foi um aumento pequeno. Você acha que essa explicação, ela ajuda a apaziguar, a pacificar esse momento, ou ela só irrita ainda mais quem estaria sofrendo as consequências do aumento do IOF? Eu acho que não, ela tentou uma atenuante que não vai funcionar, até porque a ministra tem que entender o seguinte, os piores momentos em relação, os últimos piores momentos em relação à aprovação ou à reprovação do presidente Lula, do governo Lula, aconteceram justamente nos momentos em que ocorreram ruídos como esse. Então, lá no final do ano, quando foram apresentar o pacote fiscal, também foi apresentado junto a questão da isenção do imposto de renda até os 5 mil, que é uma medida que eu, por exemplo, defendo. Mas o timing estava errado. E o mercado se aproveitou disso, né? E vai lá, e aí foi aquele tsunami que a gente viu.
E as pessoas que estão lendo jornais, vendo os portais, falam, puxa vida, olha só, de novo, o que eles vão fazer, né? Então, aquilo foi a medida que seria positiva. Aliás, as duas medidas, se apresentadas isoladamente, poderiam ter sido positivas, e elas causaram um dano reputacional naquele momento. Muito bem. Passou o tempo, veio a história do PIX, que, de novo, era uma medida correta, mas muito mal gestada, muito mal apresentada, causou um outro dano. A gente falou disso muitas vezes. Agora, além da medida não ter sido boa, a forma como foi produzido, como foi parido esse negócio, causa na sociedade a impressão de que é outra facada no bolso e só isso, e ninguém tem... Até porque, quando alguém diz que... Quando alguém do governo fala, olha, nem foi apresentado direito ao presidente, o que as pessoas, enfim, o motorista do aplicativo, ele vai absorver disso e vai conversar com o seu público? É óbvio que eles vão criticar e tem que criticar mesmo. Não pode ser assim. Esse tipo de coisa tem que ser muito bem estudado, nas suas minúcias. Hoje, por exemplo, saiu outro dado aí sobre resultado fiscal de abril. Foi um resultado positivo. Alguém vai perder tempo em debater isso diante desse tsunami todo de notícias ruins? Ô Zé, você acredita que as próximas manifestações, eu digo aquelas que vieram depois do anúncio, elas precisam ser muito cuidadosas para não jogar ainda mais gasolina nessa fogueira? Sim, é um momento sensível, um momento politicamente muito sensível. Me disseram que a reunião dos presidentes da Câmara e Senado com o ministro da Fazenda foi muito tensa. Chegaram a dizer assim, que chegou a ser agressiva e ameaça, exigindo outras possibilidades para evitar o reajuste do IOF, enfim, foi muito pesado, ou seja, o momento está tenso. E há 25 anos não se derruba uma decisão governamental com um decreto legislativo. Ele é constitucional, é um instrumento que existe, né? É um decreto legislativo que derruba uma decisão de um presidente da República. Não é comum, só em governos muito fragilizados é que isso pode acontecer, porque o governo com a caneta na mão, ele pode muito bem evitar a aprovação de um decreto legislativo. E quando ele vê que vai perder, ele retira. Então, é a tendência ao que deve ser feito. Então, qual é o que está acontecendo? É exatamente essa situação, um momento sensível que tem que negociar. Não posso deixar de te mostrar uma coisa. Eu sou um observador aqui dos gestos, das ações e do poder. A pessoa, quando assume o poder, a pele mura, o cabelo. Você viu o ar da Gleisi Hoffmann? Você viu o jeitão dela, aquele ar blasé, aquela postura? O poder, meu amigo, muda as pessoas. Adorei a análise do nosso visagista político, Zé Maria Trindade.